Eu achei que o pior em Chernobyl fosse a radiação. Aquela energia invisível que corrói tudo por dentro, que destrói sem aviso, que não perdoa ninguém. Mas não era isso que estava me observando naquele lugar. E o mais estranho de tudo é que eu não fui o primeiro a ver aquilo. Meu nome não importa. O que importa é que sou um explorador urbano há quase 8 anos. O tipo de pessoa que cruza continentes atrás de lugares que o tempo deixou para trás. Já estive em fábricas desertas, em hospitais esquecidos, em bunkers selados há décadas. Mas Chernobyl sempre foi o destino final. A lenda absoluta entre os que fazem o que eu faço. Fui por curiosidade. Fui pelo canal. Fui pelo desafio pessoal de encarar um lugar onde a história parou num segundo exato, numa noite específica, em abril de 1986. Contratei um guia local chamado Dmitry, consegui a autorização necessária e entrei na zona de exclusão numa manhã fria de outubro, com o céu pesado e sem cor. A primeira coisa que me surpreendeu não foi a destruição, foi a ausência. Um silêncio que não era vazio, era denso, era vivo, como se alguma coisa estivesse contida dentro dele, esperando que alguém prestasse atenção. Os prédios continuavam de pé, envelhecidos, cobertos por uma vegetação que crescia lenta e obstinada sobre o concreto partido. Janelas quebradas olhavam para a rua como olhos ocos, sem intenção, sem expressão. Carros enferrujados dormiam nas calçadas, exatamente onde foram deixados há décadas. Tudo ali tinha sido abandonado às pressas. Havia pratos ainda na mesa de uma cozinha, sapatos enfileirados num corredor de apartamento, um relógio parado no mesmo minuto desde sempre. Parecia que tudo ali tinha sido deixado exatamente como estava, como se alguém tivesse saído às pressas e nunca mais voltado. Foi numa escola que tudo começou. Uma construção de 3 andares no coração de Pripyat, com paredes descascando e o teto parcialmente desabado. Dmitry ficou do lado de fora. Eu entrei sozinho, como sempre faço. O chão estava coberto de folhas secas, poeira fina e fragmentos de vidro que estalavam sob as minhas botas. As carteiras continuavam lá, enfileiradas, pequenas, como se os alunos fossem aparecer a qualquer momento, arrastar as cadeiras, abrir os cadernos. Havia um mapa antigo fixado na parede, ainda reconhecível apesar das manchas de umidade que distorciam os contornos dos países. Fotografei tudo. A luz da minha lanterna cortava o escuro em ângulos longos, criando sombras que se moviam conforme eu avançava pelos corredores. Foi quando ouvi o primeiro som, leve, distante, algo parecido com passos no andar de cima. Me parei imediatamente. Fiquei imóvel por vários segundos, com a respiração presa no peito. Pensei que fosse o vento passando pelas janelas sem vidro. Pensei que fosse algum animal, um pássaro perdido, um rato nos escombros. Mas então o som voltou, mais nítido, mais próximo. E ele não vinha de fora. Vinha do corredor escuro à minha frente, e junto com os passos veio aquela sensação. A sensação que qualquer ser humano conhece de forma primitiva, instintiva, sem precisar aprender. A certeza de que alguém está te observando. No começo eu pensei que fosse só o vento, até perceber que o som vinha de dentro do corredor, e não de fora. Meu equipamento começou a dar problema na 3ª hora dentro do prédio. A câmera travou 2 vezes, sem motivo aparente. A lanterna piscou de forma irregular antes de estabilizar. Achei que fosse interferência dos campos magnéticos residuais ou o efeito da radiação sobre os circuitos eletrônicos. Mas quando parei num corredor do 2º andar, encontrei algo que mudou completamente tudo o que eu pensava sobre aquele lugar. Era um gravador, daqueles antigos, de fita cassete, abandonado em cima de uma mesa junto de um caderno de capa dura preta. O caderno estava aberto na última página escrita. A caligrafia era nervosa, apressada, quase ilegível, mas dava para entender o suficiente. A pessoa que havia escrito aquilo descrevia sons que ouvia à noite.
Descrevia a sensação de ser seguida pelos corredores sem que ninguém estivesse lá. Descrevia algo que ela via nas sombras, algo que ficava parado quando ela olhava, mas que estava sempre um pouco mais perto quando ela olhava de novo. A última linha dizia isso, com a letra irregular de quem escreve com as mãos tremendo. Não são as pessoas que morreram, são as que nunca foram embora. Tentei ligar o gravador. Ele funcionou. Havia chiado primeiro, depois uma respiração longa, pesada, como alguém tentando se acalmar. E então, uma voz, muito baixa, quase inaudível, repetindo a mesma sequência de palavras várias vezes, numa língua que eu não conseguia reconhecer. Desliguei o aparelho, fechei o caderno, e foi exatamente nesse momento que ouvi algo sendo arrastado devagar pelo andar de cima. Pesado, ritmado, como se quisesse ter certeza de que eu ouviria. Decidi subir. Eu sei como isso parece. Sei que parece o tipo de decisão que você grita para o personagem não tomar num filme de terror. Mas eu precisava saber. Precisava ver. No terceiro andar, o corredor estava mais escuro do que qualquer outro espaço que eu havia entrado naquele dia. As janelas daquele lado estavam cobertas por placas de madeira podre, e a pouca luz que entrava era filtrada, amarelada, como luz dentro de água suja. Foi lá que eu a vi pela primeira vez. Uma figura, parada, no final do corredor, imóvel como uma estátua. Não dava para distinguir os detalhes, só o contorno, a forma, a presença. Eu congelei completamente, pisquei. Quando olhei de novo, ela ainda estava lá, mas parecia estar um pouco mais perto do que antes. Ela não havia se movido enquanto eu estava olhando, e ainda assim, a distância havia diminuído. Decidi sair imediatamente. Voltei pelo corredor, desci as escadas, cheguei ao térreo, mas algo estava diferente. Eu tinha certeza absoluta de ter descido pelo mesmo caminho que havia subido, mas o corredor do térreo não terminava onde deveria terminar. Havia uma porta à direita que eu tinha certeza que não estava lá antes. Havia outra logo à frente e mais uma depois, como se o prédio tivesse crescido por dentro enquanto eu não estava olhando. Eu tinha certeza que já tinha passado por aquele corredor, mas agora ele simplesmente não terminava mais. Encontrei a saída por acidente, ou ela me deixou sair. Até hoje não sei dizer ao certo. O que eu encontrei antes de escapar foi uma sala no fundo de um corredor que eu não havia visto antes. Não havia janelas, só paredes. E nas paredes havia marcas, longas, repetidas, horizontais. Como se alguém tivesse passado muito tempo ali dentro, medindo o espaço, procurando uma saída, tentando deixar algum sinal de que havia existido naquele lugar. No centro da sala, havia equipamentos de proteção espalhados pelo chão com descuido urgente, como se tivessem sido retirados com pressa e jogados ali sem nenhum cuidado. E ali, no canto mais escuro da sala, estava a figura novamente, mais próxima do que nunca. Dava para sentir a presença antes de conseguir vê-la. Havia algo profundamente errado na forma dela. Algo incompleto. Como se não existisse de forma inteira. Como se o espaço ao redor dela se recusasse a preenchê-la completamente. Não tinha rosto que eu conseguisse descrever. Não tinha expressão que eu fosse capaz de nomear. Mas tinha intenção. Uma intenção clara, paciente, antiga. Aquilo não estava me olhando com ameaça. Aquilo estava esperando que eu percebesse. Saí correndo. Não sei ao certo como encontrei a saída. Não sei quanto tempo levou. Sei apenas que de repente estava do lado de fora, sob o céu cinza de Pripyat, respirando o ar frio e contaminado, como se fosse o ar mais puro que eu já havia sentido em toda a minha vida. Dmitri me olhou com uma expressão estranha, mas não disse nada. Voltamos ao carro em silêncio absoluto. Naquela noite, no quarto do hotel em Kiev, abri o notebook para revisar as gravações do dia. Tudo estava normal. Os corredores, a poeira, o mapa na parede da escola, o caderno, o gravador. Tudo exatamente como eu lembrava. Assisti até o final do arquivo. Quando cheguei no último frame,
No momento exato em que eu aparecia entrando no prédio pela janela do térreo, parei a imagem. Havia uma figura dentro do prédio, parada, no fundo do corredor escuro, me observando, antes mesmo de eu entrar. E agora eu sei, eu não trouxe nada de lá. Não era sobre o que eu poderia levar, era sobre o que me viu chegar. Eu fui observado antes de entrar. Eu fui escolhido antes mesmo de decidir ir. E a única pergunta que não me sai da cabeça, a única que eu não consigo responder, é a seguinte: por que eu ainda consigo sentir aquela presença agora, aqui, a milhares de quilômetros de distância, como se algo tivesse decidido não ficar para trás?